Ok, atenção. No decorrer eu vou colocar, vou só reduzir o tamanho para poder dar certo ali, tá? Tá bom. Não vou cortar para geral não, só para vocês dois depois. Tá. Vou colocar. Atenção, 3, 2, 1, gravando. Muito boa noite, empreendedores. Estamos retornando o podcast Empreendedores de Fé e hoje com um coração cheio de alegria, com um convidado altamente especial, o nosso amigo e irmão Tiago Magno. E eu já posso adiantar para vocês que não é coincidência do destino. Eu não creio nisso, eu creio em propósitos. Deus não une pessoas, Deus ele une propósitos. E o Tiago ele foi meu professor lá no ensino fundamental e hoje nós estamos aqui frente a frente como empreendedores. Eu reconheço, Tiago, que eu estou no início da minha caminhada. Eu ainda estou engateando. Eu sou muito sonhador e eu creio que o sonho ele é essencial na caminhada empreendedora. Sou muito sonhador. Ao ponto até de várias vezes eu perguntar para mim mesmo, rapaz, não é grande demais não? Mas aí logo vem o agir de Deus sobre as nossas vidas e eu creio que tudo que a gente imagina, tudo que a gente sonha é porque nós somos capazes de conseguir. E como eu falei, Tiago Magno, proprietário da Grife do Bolo, 14 lojas na região do Cariri, né? Assim, Isso, Tiago, isso. esposo, pai. Tava até falando aqui antes da gente começar que o próximo compromisso é com a criançada, com a esposa. E hoje, Tiago, nós temos como tema principal o propósito de empreender. De antemão, queria lhe desejar muito boa noite. Obrigado por você compactuar com tudo isso, acreditar no projeto Empreendedores de Fé. Sei que você é uma pessoa muito corrida, mas seja muito bem-vindo e uma boa noite. Boa noite, Anderson. Obrigado pela apresentação aí, é uma honrosa, né? Mas você foi lembrar logo da época que eu fui seu professor, né? Já tem quantos anos já? Rapaz, foi em 2004, 2005. Rapaz, não revela isso aí não, olha só, faz 20 anos, né? 20 anos, cara. Muito, Professor de 2 história, décadas, professor né? de história, dei muito trabalho, Tiago. Essa parte a gente não fala não, né? Deixa, É um passou. excelente aluno, viu, pessoal? Era uma fase. Jonas, é um prazer, cara. É um prazer estar aqui. Acho interessante a sua fala porque, olha só, passa esse tempo todo e você fala e eu me identifiquei, porque eu também me considero começando, eu também me considero engatinhando, né? E eu acho que isso faz parte da natureza do empreendedor, sabe? Porque o empreendedor, ele é um construtor. Ele é um construtor de negócio. Isso. Né? Ele é um construtor de negócio. Ele não chega, né? Ele está em busca. Porque o ponto de chegada, ele é muito... A estabilidade, né? O ponto de chegada, ele é algo que não nos satisfaz. A verdade é essa, né? Eu já tive vários pontos de chegada na minha vida. Eu imagino. E cada ponto de chegada, né, que eu me coloco, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo novo, né? Você vê, isso é no começo da minha história profissional, né? Ali há 20 anos atrás, então, pessoal, não é porque eu sou velho não, viu? É porque na época Começou muito novo. Eu comecei muito novo. Eu comecei a ensinar, a ser professor de história, eu tinha 18 anos. Tá né? vendo aí? 18 anos. Passei uma época sendo professor. E quando chegou uma época, Jonas, que já era um empreendedor falando, só que eu não sabia. Uhum. E aí eu disse, preciso fazer outra coisa. E ainda nem foi comércio, não foi empreender. Uhum. Aí eu fui fazer direito. Depois, fazer outra coisa. E aí foi que eu entrei no empreendedorismo, de fato. Eu costumo dizer, Tiago, que a nossa principal empresa é a nossa própria vida. Se você não administra a sua própria vida em um contexto geral, você jamais será capaz de gerir coisas. E aqui a gente está falando de empresas, negócios e por aí vai. Verdade. Então, a partir do momento que a gente começa a conectar pontos da nossa vida pessoal, que quando eu englobo vida pessoal, tá, espiritual, mental, independente de religião, né? Mas você tem uma crença e você tem que alinhar esse lado da sua vida, porque para mim é o pilar mais importante. Se você não está fundamentado na base, né,
que no meu entendimento, na minha crença, é Jesus Cristo, É as verdade. demais áreas ela desanda. Então, empreender, queria dizer para vocês que nos acompanham no podcast Empreendedores de Fé, antes de tudo é administrar a sua própria vida. Então, É você verdade. muito bem falou, você era professor de história, começou sua trajetória assim, se formou em direito, e aquele desejo de coisas maiores, de começar algo, falava dentro, porque tudo é de dentro para fora, né? Antes Isso, da é gente verdade. executar algo, já tá gritando dentro. É Não é verdade, assim? é verdade. Então, tudo já nasce no seu interior. E você, eu creio assim, pelo meu entendimento, necessitava organizar algumas coisas da sua vida pessoal para, de fato, esse espírito empreendedor começar a surgir. Porque muitos só vê a grife do bolo hoje, cara nova, fachada nova, É né? verdade. Nas casas de quase todos os juazeirenses, ali no cafezinho da tarde e tudo, mas ninguém sabe a trajetória, né? Da onde foi que de fato começou, as dificuldades que nós vamos já chegar lá para tudo isso poder acontecer. Então eu lhe interrompi um pouco, mas porque eu precisava pegar esse ponto, que antes de tudo, empreender é a gente conseguir administrar a nossa própria vida. É verdade, é verdade. Olha, olha, você fala sobre essa questão, é exatamente isso. É a nossa base, é o nosso alicerce. Tem muitos empreendedores, Johnson, que eles se perdem disso porque a gente acaba criando amizade com muitos empreendedores. Você conhece muitos donos de negócio, eu conheço muitos donos de negócio. E você percebe claramente, né, que o que trava muito da parte de alguns empresários é a vida pessoal. Certeza. Não é? É a vida pessoal. Porque o empresário, o empreendedor que quer ter sucesso, né? Empreendedor, muitos, né? Mas aqueles que querem ter sucesso, eles não podem, eu sempre uso essa frase, essa palavra, se distrair. A distração é o maior inimigo do empreendedor. Não dá para, como eu disse, o empreendedor é um construtor. Então, se ele se distrai, né? Tiago, e o que é essa distração? Tem gente que se distrai de várias formas. Tem gente que se distrai com bebida, com maus hábitos. Tem gente que se distrai com adultério. Vou falar aqui aberto mesmo. Lógico. Isso é uma coisa que destrói a família Lógico. e destrói o negócio. Certeza. Tem gente que se distrai com, enfim, péssimos hábitos, péssimos costumes. E o cara, ele não entende, muitas vezes, que aquilo vai consumindo ele. Mas não vai só consumindo ele. Vai consumindo a família, a energia dele, o negócio dele. E aí ele se depara numa situação e diz, meu Deus, por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo avançar? Abismo, né? Exatamente. É um abismo. É um abismo. Então, a distração é um consumidor de energia. Né? É um consumidor de energia. E é como você falou. Né? Quando a gente elimina essas distrações de nossa vida, não é que o empreendedor não tem que ter uma vida onde não possa ter um... Não é disso que eu estou falando. Né? Eu estou falando daquelas distrações, daquelas atividades, hábitos e costumes que não agregam a nossa vida. Né? Que não agregam a nossa vida. Às vezes o cara está ali com 30, 40 anos empreendendo, Joanson, mas ele ainda está com a cabeça na adolescência dele. Ele ainda está com os amigos adolescentes dele. Não sabe entender que tudo é fase. Exatamente. Tudo tem seu tempo, né? De desprender, de iniciar novos ciclos, finalizar outros antigos e aí continua. Exatamente. Então a vida pessoal é meio que isso, sabe? Então o empreendedor, quando eu digo, essa pessoa vai ter sucesso no empreendimento, eu não olho para o produto dela. Eu não olho para a marca dela. Eu não olho para o nome da empresa ou o lugar que a empresa está. Eu olho para a pessoa, qual é a atitude dele. Olhando para a atitude, você consegue perceber. Esse cara vai né? crescer. Por trás de um grande CNPJ existe um grande CPF. Exatamente. Porque é a pessoa que está por trás de tudo aquilo. Exatamente. Tiago, eu trouxe aqui um versículo, que a gente sempre começa com um versículo em cima de o tema que a gente traz aqui para o podcast, para eu poder entrar aqui em algumas perguntas que eu selecionei para lhe fazer. Só que antes disso, eu queria dizer o seguinte, me corrija se você não tiver esse entendimento. A gente falou sobre
situações de organizar a vida pessoal. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse: você quer prosperar? Porque muitas das pessoas entendem prosperidade só como bens materiais, e não é. Né? Coisas são coisas. Tem muita gente aí muito bem sucedido, financeiramente falando, mas com sua vida altamente desalinhada. Então, a prosperidade é o conjunto de todas as áreas da nossa vida bem baseada, bem alinhada. E aí, ele chegou para mim e disse: você quer prosperar? Eu disse: quero. Leia Provérbios. Eu não era cristão ainda e eu não tinha esse entendimento. Hoje, pelo pouco entendimento que eu tenho, quando eu comecei a meditar em Provérbios, que foi nada mais, nada menos que Salomão que escreveu, o homem mais próspero, mais sábio e próspero, que a palavra fala que jamais vai existir. É uma coisa muito simples. Princípios. Lá do começo ao fim, ele nos determina princípios a ser cumpridos. Então, se você cumpre princípios, é questão de tempo você alcançar a prosperidade nos seus negócios, na sua família, na vida social e por aí vai. Então, eu trouxe aqui, que está em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí eu grifei a parte final. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui é bem claro, seu é algo específico, ou seja, cada um tem o seu propósito. Isso. Vamos trazer para o mundo dos negócios. Tiago, ele se encaixou hoje na grife do bolo. Não é à toa que, graças a Deus e com o seu trabalho e toda a sua equipe, a empresa ela vem prosperando cada vez mais. Obrigado. Só que eu creio que você se encaixou no seu produto, no seu propósito. Eu já empreendi em outras inúmeras áreas. Todas fecharam, todas quebraram, porque faz parte do processo. Faz parte da caminhada empreendedora. Nós vamos chegar lá. Não existe esse que acertou no primeiro negócio, prosperou no primeiro negócio e hoje está bem no seu primeiro negócio. É uma cadeia. Você vai aprendendo até você chegar no seu propósito. É o seu produto. Então, se hoje eu abrir uma casa de bolo, eu não prospero. Eu não vou fazer acontecer, porque não é o meu propósito, não é o meu produto. Eu me identifiquei hoje em empresas que, para mim chegar onde eu cheguei, no meu propósito, no meu produto, eu tive que quebrar a cara em outros. Né? Então, aqui eu queria já destacar isso, que o propósito é individual. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu vínculo com aquilo que você está destinado a executar. E aí, Tiago, eu queria começar aqui com a primeira pergunta. Certo. A gente começou, já falamos muita coisa, muito conteúdo edificante, e eu selecionei aqui. Quando começou a trajetória do Tiago a empreender? Já foi dentro da grife do bolo ou já veio em outros negócios para poder chegar na marca tão conhecida como a grife do bolo? Olha só, João, interessante essa questão, nós vamos já falar disso, eu também já fechei um negócio. Viu? A gente vai já falar sobre isso daí. Na verdade, hoje, eu entendendo melhor o que é empreender, na verdade, quando eu era professor, eu já era um empreendedor professor. Por quê, Tiago? Eu não era só um professor. As pessoas talvez nem lembrem, mas, por exemplo, o primeiro professor a ter um site com conteúdos de história, com interação e tal, fui eu. Eu fiz um site. Eu tinha o meu próprio curso de história. Né? Você vendia seu curso. Vendia meu curso. A gente tinha a específica de história. Já era um negócio. Exatamente. Aí o que acontece? Naquela época eu tinha uma específica, eu formava turmas e eu tinha uma renda ali. Então eu tinha um negócio ali. Né? Só que eu vim entender isso depois. Né? Então ali eu já tinha um empreendimento, digamos assim. Né? Então eu sempre tive essa coisa. Né? E aí, o que aconteceu, na verdade, é que o que me moveu mesmo, Jonas, uma coisa que sempre me moveu, foi querer mudar de vida. Né? A verdade é essa. Quando eu fui seu professor, eu vou te dizer, naquele tempo eu recebia por hora aula um valor... o pessoal vai rir aí, cara. Eu recebia por hora aula um valor de R$ 7,50. Por hora aula. Eu tinha 18 anos, R$ 7,50.
Naquela época eu era muito focado já, estudava muito, e eu estava feliz com aquilo ali, porque eu amava aquilo ali, eu amo comunicação. Eu também. Né? Então o que é que acontece? Só que chegou uma época, aí eu fui crescendo como professor, tal, e chegou uma época que eu até como professor eu ganhava bem. Só que eu disse, peraí, eu quero ter uma família. Eu quero isso. Quero o melhor para eles. Eu quero acessar coisas, né? Uma coisa que sempre me estimulou na vida foi querer acessar coisas, sabe? Eu sempre quis acessar, não é luxar, esbanjar, não é isso. É acessar, você poder estar em lugares que realmente você precisa ter uma certa condição financeira. Certeza. Então isso, cara, isso sempre foi uma chama dentro de mim, né? Então, aí eu comecei, fui para o direito, e aí veio a grife do bolo, né? Quando eu comecei a grife do bolo, na verdade, a grife do bolo ela foi fundada em 96 pelo meu pai em Campina Grande. Vocês são de lá? Ele é de lá. Você já nasceu aqui? É porque minha mãe separou de meu pai quando eu tinha 1 ano de idade. Aí nós viemos para o Juazeiro e ele ficou lá. Aí ele teve a vida dele lá. Né? E ele abriu lá. Ele abriu lá, deu certo lá, mas em 2010 ele quebra lá também, né? Ele passa por um momento difícil também, e aí ele vem recomeçar onde? Juazeiro. No Juazeiro. Quando ele vem recomeçar no Juazeiro, eu tinha 26 anos. Eu já tinha uma história, né? Eu não convivi com ele até os 26 anos. E aí o que é que acontece? Quando ele vem e abre a loja do Pirajá, ali na Castelo Branco. Na Castelo Branco. Então foi a primeira unidade, foi ali na Castelo Branco. Você tem uma ideia, ele tinha uma pulseira de ouro, que valia 10 mil reais, né? Ele vendeu para poder abrir a loja, né? Ali novamente. Era um recomeço de vida para ele. E naquele momento, João, olha o propósito, tá? Eu não queria empreender, eu não queria negócio. Eu estava no direito ainda. Aí eu queria ser juiz de direito. Esse era um concurso, estudar. Então. Porque eu gostei de estudar, eu sempre estava nesse caminho. Então a minha visão de crescer financeiramente era através me tornando juiz de direito. Concurso. Aí eu disse, pai, faça o seguinte, me presta as receitas de bolo, me presta aí um boleiro, que eu vou abrir uma loja no Crato para minha mãe cuidar. Porque se der algum dinheiro, se der alguma coisa, eu deixo de dar aula totalmente, que eu ainda dava aula para me sustentar, né? Para poder focar em concurso. Porque para passar no concurso para juiz, você sabe. Você tem que sumir do mapa 5 anos e meter bronca. Esse era o meu projeto. Eu não tinha um projeto de abrir uma loja abrir outra. Não, exatamente. Olha como é que a gente ia. Esse era o meu plano. Aquilo que você falou antes aqui da gente começar. Nossos planos, mas o realizar é de Deus. Exatamente. Esse era o meu plano. Eu não tinha nada a ver. Meu pai estava aqui, abriu uma loja de bolo. Eu ia abrir uma loja de bolo para minha mãe no Crato. E aí eu pedi um dinheiro emprestado a um amigo meu. E a gente, que foi 10 mil reais. Eu comprei uma batedeira, comprei um balcão velho e abrimos lá a loja, né? Não, na verdade o balcão era novo, que era simples, né? E a gente abriu a loja lá, eu, minha mãe e um boleiro. Minha mãe, só nós três. Só nós três ali. Só que o meu objetivo era, Senhor, tomara que dê algum dinheiro, porque eu preciso deixar minhas aulas e preciso estudar para passar no concurso. Para ser juiz. Era. Tu acredita nisso? Cara, e o negócio começou. Aí o negócio começou e, João, isso é incrível. Foi dando certo. Disse, olha, vendeu isso aqui, foi dando certo. Pá. E o negócio foi dando mais certo ainda. Eu disse, rapaz, eu não tinha... sem você focar nele. Sem eu focar. Eu disse, caramba, o negócio foi dando certo. Até que veio o São João. Quando veio o São João, que foi mais ou menos 4 meses depois que eu abri a loja lá no Crato, cara, bombou. Foi assim, uma coisa, eu posso dizer, cara, até hoje, eu nunca vi nenhum negócio viver o que a gente viveu. Você me conhece, não é uma prepotência, não é isso. É porque realmente foi o que aconteceu. É incrível. Quando você se conecta, eu falei isso essa semana, Tiago. E eu creio que ele está nos assistindo. Ele é um amigo meu, um irmão, e ele atua no segmento de cosmético.
E eu disse, Tasso, quando você acerta no produto, toda a sua luta do passado vale a pena. Porque é assim, ó. Muitas das vezes você vê uma pessoa prosperar muito rápido, porque ele acha o produto ideal e é a sua identidade transmitida para o seu negócio. Então é tudo muito natural, Tiago. Você se encontrou com o seu propósito, no seu negócio, no seu produto. Então é de tal forma que você não tem palavras para descrever. Eu digo isso pelo projeto da Mr. Jots. Uhum. Foi tudo planejado. Eu disse, eu vou inaugurar dia 30 de novembro, que aí eu pego o final do ano, é um mês muito movimentado, Natal, Ano Novo e tudo para o meu segmento. É parecido com um bolo em São João, que também a gente vende muito bem, né, essa época. Festas, né? Só que assim, ó, primeiro mês de loja, minha própria marca, já é um grande desafio você lançar uma marca nova, trabalhar toda a marca e tudo. E eu disse, não, vou lançar nessa época. Tiago, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho explicação. Me pegou de surpresa de tal forma que quase eu fico sem produto. No primeiro mês que eu inaugurei, você tá entendendo? Eu parei assim com a minha equipe, eu disse, não, isso não tá acontecendo. Porque os planos são do homem, mas o realizar é de Deus. E quando a gente se conecta com o nosso propósito de empreender, tipo a Mr. Jots é o quê? Senhor João Tavares Silva. Tem minha identidade, tem meu nome. Legal. Dentro da Encaixou, loja. Né, Mr. Encaixou. Jots. Então, eu não tenho dúvida que aquilo que eu planejo, que eu estou fazendo com que venha acontecer, é questão de tempo para a gente voar a grandes áreas, porque eu me conectei com o meu produto, eu cheguei no meu propósito. Chegou, né? Entendeu? Então, foi o que aconteceu com você. Pode continuar. É muito interessante isso. Aí, João, a gente viveu isso. Aí, depois do São João, a minha cabeça, cara, bugou. Minha cabeça bugou porque o meu histórico era estudar, me formei em História e Direito na URC. Então, minha coisa era estudar. Eu era um estudante profissional, um intelectual, um professor de História. Eu era isso, eu não tinha nada a ver com comércio, né? Mas aí, cara, depois do São João, minha cabeça, ó, bugou. Bugou porque quando eu vi... Mas o que entrou, um juiz ganha tanto. Foi exatamente isso aí, cara. Aí eu disse, cara, o que é que eu faço da minha vida aqui agora? Agora, uma coisa em mim, Jonas, que eu acho que é uma habilidade que o empreendedor tem que aprender. E graças a Deus eu tenho ela. Eu não sou apegado. Eu sou extremamente desapegado. Agora, isso não quer dizer que eu seja irresponsável com o meu destino. Mas eu não tenho apego. Medo. Você tem que ter prudência. Não, isso, exatamente. Então eu disse, peraí, eu tô com... Meu plano tá aqui. Mas deixa eu ver isso daqui. Meu amigo, quando eu vi, eu disse, eu não tô nem focando. Tá assim? Imagina quando eu mergulhar. Fiz uma reunião, a primeira reunião na empresa. Eu, minha mãe e os boleiros. Eu disse, olha, nós vamos ser o McDonald's dos bolos no Cariri. Disse. Que eu precisava dizer, era como se, pra mim ali, era como se eu estivesse fincando uma bandeira. É isso, tá decidido. Só terminei a faculdade, eu estava concluindo a faculdade de Direito, né? Focado em concurso. Parei. E fui me dedicar. Fui aprender negócio. Aprender um negócio. Cara, e o negócio fez isso. Eu imagino. Né? O negócio. Aí de lá pra cá, o que foi que aconteceu? De lá pra cá, teve muita história, né? E o crescimento vem, cara. O crescimento vem. Aí onde é que eu digo? Nós temos um plano. Eu planejava uma coisa. Mas Deus tem um propósito com a gente. E hoje eu entendo muito claramente que realmente era o que ele queria. Não era por mim, não. Sabe? Não era por mim. Era pelo que a grife do bolo precisava ser. Sabe? Porque nós agregamos muito valor ao mercado, cara, em si. A gente, sabe, aos colaboradores, aos clientes. A gente tem muito valor. E eu entendi, né? Eu entendi quais eram os projetos de Deus. E eu creio que você se imaginava da seguinte forma, por tudo isso que você está falando. Eu não vendo apenas bolo. Se você olhar para o seu produto só assim, não, eu vendo roupa e pronto. Eu vendo bolo e pronto. Não. Eu creio que você começou a planejar o que é que seu produto seria para as pessoas. Então, tipo, quando você faz um bolo de aniversário, não é um bolo normal. Isso. Eu já percebi, porque eu já comprei bolos da grife do bolo para aniversários. Tem todo um negócio, ali você eterniza um momento de uma pessoa. É verdade. Qual é o slogan da minha loja?
transformando homens em suas melhores versões. Eu não vendo uma simples roupa. Eu quero que você entre dentro da loja e saia se sentindo, rapaz, eu tô um outro homem. Então você começa a fugir do seu produto específico e indo muito além. É isso que faz a grife do bolo diferente. Tipo, você chega, várias opções de bolo, aí você já pensa no cafezinho da tarde, um momento ali em família, a minha reunião com os meus funcionários, tá lá a grife do bolo. Então não é um bolo normal, não é um bolo simples, entendeu? É isso que faz a diferença de vocês. É E eu já parabenizo porque, tipo, de trás de todo um trabalho, de toda uma história, existe um produto muito bem elaborado que vai além de um simples bolo, de um simples salgado. É verdade. Isso é verdade, Jonas. E é interessante aí porque se você, por exemplo, se uma pessoa lhe vê, eita, Mr. Jots vendendo roupa, eu vou colocar aqui Mr. sei lá, Mr. Diz o nome aí, Mr. Potts? Não, vou colocar igual, vou comprar marca que tal. Não rola. Eu já fiz isso. Eu já copiei e colei negócios. Olha aí, ó, não rola. Fulano de tal, tipo, eu tinha um açaí, que era a tendência do momento. Açaí, todo mundo abrindo açaí, papai, açaiteria. Eu vou abrir um açaí. Cara, não deu certo. Pra mim, não deu certo. Exatamente. Porque não era o meu propósito, não era o meu produto. Exatamente. Muitas das pessoas vendem... Não era aquilo, eu prosperei assim, copio e colo que vai dar certo. Não é. Não é. Não existe isso de copiar e colar. Existe, não. Cada um tem sua trajetória. Existe sim pessoas que têm um produto parecido com o seu, que dá certo. É ela. Mas não é a mesma coisa que o Thiago fez. Cada um tem sua forma de trabalhar. Entendeu? Isso. Porque na caminhada de empreender, cada um tem suas trajetórias. O caminho, ele não é o mesmo. Tipo, eu vou começar como o Thiago começou, vou trilhar o mesmo caminho, passar pelas mesmas estradas, fazer as mesmas coisas. Cara. Não vai. Não dá porque, Jonas, olha só, começou com meu pai em 96. Ele foi o primeiro. Muitas das pessoas não sabem. Não sabem. Ele foi o primeiro. Meu pai é um empreendedor nato, né? Ele, você vê, há 40 anos atrás, ele disse, eu nunca procurei emprego. Ele disse que ele sempre foi empreendedor. E o que é que acontece? Ele foi o primeiro cara a dizer, eu vou abrir uma padaria só de bolo. Uma padaria só de bolo caseiro. Então isso muda o comércio inteiro, né? Quando nós chegamos aqui, ninguém vendia bolo não, né? Pra você ter ideia, ninguém vendia bolo caseiro. Caixa, você sabe que a primeira empresa a colocar bolo dentro de uma caixa foi a gente. Toda Thiago, personalizada. porra, tão óbvia hoje todo mundo... Exatamente, mas fomos nós. Então, nós temos uma história, entendeu? E ninguém copia essa história. Certeza. Ninguém copia É essa a identidade da grife do bolo e não tem quem tire. Pode copiar, mas não vai se igualar. Isso, copia a caixa, mas não copia a história, mas não copia o propósito. Né? Certeza. Então... Eu tinha até botado uma pergunta aqui, mas você já respondeu. O que levou você a deixar a sala de aula e empreender? Então você já falou. Eu quero passar para outra aqui. Eu botei, propósito é a razão para a empresa existir. Hoje a grife do bolo, ela existe, vamos falar de uma forma econômica, porque vende bolo, paga suas contas, tem o ativo da empresa e tal. Só que o que leva Thiago hoje, da grife do bolo, fazer com que a grife exista cada vez mais? Hoje são 14 unidades. 14 unidades. Eu tenho dúvidas que não param por aí. Eu vejo já, tipo assim, um trabalho muito bem feito. Não sei se a intenção é franquear, não sei se mas a gente que tem um pouco de entendimento entende mais ou menos o caminhar. Mas assim, além de vender, de faturar, de prosperar financeiramente, qual é o propósito real que está por trás da grife do bolo para que ela exista? Para que o bolo chegue ali na casa dos brasileiros? É interessante essa pergunta, viu? Porque eu vou revelar uma coisa para ti, Jodson, que não sei se alguém aí que está assistindo já viveu isso, algum empresário. No início, a grife do bolo estava dando certo, eu já estava ganhando dinheiro, vamos dizer assim, a empresa estava rendendo, estava crescendo e eu ainda não estava feliz. Você acredita nisso? Creio. Eu estava ganhando assim, muito mais, mas eu não estava feliz. Isso no início, lá atrás. Enquanto eu não encontrei o meu propósito dentro do negócio.
Depois que eu encontrei, cara, voou. É natural. Voou. É Porque natural. parece que é meio que assim, eu caí aqui, no negócio, eu era professor de história, direito, caí dentro de um negócio assim. E, sabe? Mas quando eu encontrei o meu propósito, cara, Tiago, qual é o teu propósito? O que é que eu gosto, cara? Eu gosto muito de gente, eu gosto de ensinar. Eu gosto de, cara, eu gosto de ver fulano crescer, eu gosto de ajudá-lo a fazer isso. E eu vi que na empresa eu tinha uma oportunidade de formar pessoas, de formar equipe, de ajudar. Nossa empresa, ela já levantou muitas pessoas, entendeu? Como assim, Tiago? Pra você ter uma ideia. Esses bolos bonitos que você comentou aí no início, né? Onde é que o Tiago encontrou essas confeiteiras tão boas? Cara, a gente levanta, a gente forma. Gente que, não vou revelar questões pessoais, mas pessoas que realmente estavam num nível de vida muito, muito abaixo, sabe, Jonas? Assim, do digno até. E aí você diz, rapaz, vem cá, entra aqui. E aí você identifica nela um potencial na pessoa e diz, vai. E acredita que ela cresce. Pronto, você dá uma profissão, você forma, você sabe. Então, a empresa, ela faz isso com as pessoas, né? Certeza. A sociedade, de uma maneira geral, por motivos que nós não vamos discutir aqui, elas enxergam as empresas de uma forma, algumas pessoas, de uma forma negativa, né? Infelizmente. Mas nós temos que nos posicionar. A empresa, né? Ela forma pessoas, ela levanta pessoas, ela tem esse papel social. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Certeza. Né? Uma das pessoas que eu mais admiro foi uma patroa que eu tive por 8 anos, né? Porque a empresa dela me formou. Eu fui o que fui como professor por causa a empresa dela me ajudou, entendeu? Então, a gente tem que se posicionar dessa forma. Certo? Os empreendedores, porque eu vejo muito empreendedor. Posso ser sincero aqui? Com toda certeza. Quando você é empreendedor, quando você é empresário, você tem que ter a mentalidade do empreendedor e do empresário. E tem gente que está ali empreendendo, sendo dono do negócio, mas a mentalidade ainda é do empregado. Entendeu? Ainda é do empregado. Ele empreende com culpa. Ele empreende com culpa. Ele não consegue dar um feedback ao colaborador porque as crenças internas dele são de culpa. Né? Porque a sociedade diz que a empresa explora. E aí você, não explora, mas as crenças que ficam internamente formadas ali, ó, desde o professor, né, ali falando na escola, aquela coisa toda. Então o cara tem culpa, então ele não consegue dar um feedback. Ele tem medo de cobrar, sabe? Ele tem medo de cobrar o colaborador. É verdade. Né? E eu já tive essa mentalidade. Já teve essa mentalidade? E, Jonas, o que eu percebo, quando a gente começou nas imersões, né, treinando outros empreendedores, é que eu vejo isso neles, cara. E isso é um limite. Eu tenho como referência uma pessoa a nível nacional, que é o Tiago Brunet. Inclusive, é um dos livros que eu já li 2 vezes. Né? Especialista em pessoas. Isso. Quando você começa a saber lidar verdadeiramente com pessoas, porque, como você mesmo falou, o nosso convívio diário é com pessoas, é comunicação. Tem pessoas que já são mais na dela, tem pessoas que já são mais comunicadores, assim como você. Eu também sou assim, eu me encaixo nesse perfil. Tá mais um cafezinho aqui. Né? Pode colocar. Só que é assim, Tiago, a gente conviver e saber é uma das coisas mais extraordinárias do ser humano. Porque quando você está ali na sua empresa, gerindo ela, e você sabe lidar com cada colaborador que você tem, que cada um tem sua personalidade. Isso. São pessoas completamente diferentes. Né, assim? Então, tipo, quando você consegue colocar ali, como é que eu faço nas minhas empresas? Eu tenho uma reunião mensal com todo mundo e tenho os feedbacks individuais. Porque tem feedbacks que, tipo, fulano de tal tá acertando, mas outro não tá. Então, esse tete a tete, antes eu não sabia fazer. Entendi. Eu tinha esse pensamento. Rapaz, será que ele vai ficar com raiva? Será que não sei o quê? Meu irmão... E meu negócio, ó, caindo. Mas tudo faz parte do processo. Exato. Aprendi, reorganizei e para honra e glória não do Senhor se conformou, Jesus, né, com quem você era, né, mentalmente. Justamente. Então, muito bem essa sua colocação. Pois é, Jonas, é exatamente isso, cara. E é um dos objetivos nossos, nos nossos treinamentos, é esse. É formar empreendedores. Porque, Jonas, vou ser bem sincero. Você já foi CLT?
Já foi. Já foi CLT. Quando te cobravam, como era? Tu achava isso como? Quando te cobravam, normal? O que tu achava disso? Normal. Normal. Então, meu amigo, você é dono agora? Cobre, porque é o normal. Eu tô recebendo pra isso. É o normal. Com certeza. O que é que tu faz com teus filhos? Só dá? Não. Cobra. Meus filhos, eu dou amor, educação, né? Dou tudo o que eles precisam, não o que eles querem, o que eles precisam. Uhum. Mas eu cobro. Então, se eu cobro meus filhos, essa parte da cobrança é o que vai fazer eles crescerem. Com certeza. Então, na empresa, o empreendedor, ele tem que cobrar. E ele tem que assumir isso como uma responsabilidade dele. Não é uma tarefa, é uma responsabilidade. Verdade. Certo? Porque quem te deu o teu negócio? Deus. Deus dá o negócio para ti. Então ele diz, tá aqui, João, a tua loja, né? Tu tanto pediu, tá aqui tua loja. Agora, ele também te deu os colaboradores. E tu vai fazer o que com isso? Com a tua liderança? Né? Você tem que fazer os colaboradores crescerem ou tem que fazer eles... Esmorecer o negócio. Crescer. Cobre. Né? Cobre. Por quê? A empresa ganha, você ganha e eles também ganham. Sabe qual é o professor que você vai lembrar da escola? O que te cobrou. Certeza. Aquele professor blá, 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 lá, você não lembra não. Você diz aquele... Pá, aquele cara era chato, mas o cara era bom porque ele cobrava, ela cobrava e... Não é assim, não? É desse jeito. É desse jeito. É verdade. E incrível que quando a gente percebe isso, Tiago, existem pessoas, existem empresas que não prosperam por conta dessa mentalidade de alguns colaboradores. Você identifica, você vê o que está acontecendo, mas você não age para que aquilo venha a mudar. E certa vez na nossa caminhada, por conta de segurando a corda do crescimento, aquilo que já era para estar alavancando a cada dia fica estagnado por conta disso. Isso. Porque o propósito, nós como empreendedores, para a nossa vida é Só que os colaboradores, eles têm que se encaixar. Tem que entender a visão da empresa. Isso. Quando ele não tem aquela visão, é difícil você caminhar com uma pessoa que, tipo, não está acreditando naquilo que você determinou. Tipo, você chegou lá, certa vez, cravou a bandeira da grife do bolo. Uhum. Assim como você falou. Uhum. Vamos vender tal e tudo, vamos ser o iPhone, o McDonald's do bolo. Eu não tenho dúvida que existem pessoas que estão com você até hoje, do dia que você cravou a bandeira? Existem. Porque acreditaram no propósito da empresa. Exatamente. Mas eu não tenho dúvida também que tem pessoas que ficou para trás. Ficaram. São pessoas que não tinham a visão. Exatamente. Entendeu? É o que eu falo também na minha caminhada. Se você não crê no que eu estou falando aqui, eu falo com meus colaboradores. Pode pegar as suas coisas, a amizade continua. Mas se você crê que tudo isso que eu estou falando aqui, nós vamos trabalhar, porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? Deus faz a parte dele, mas a gente tem que, arregaçar a manga. Eu sempre costumo falar o seguinte. Deus, ele se apresenta para Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Deus, ele chega, promete, faz a parte dele. Isso. Só que o que é que Abraão tinha que fazer? Sair, caminhar, fazer a parte dele. A partir do momento, se ele ficasse estagnado, jamais a promessa chegaria sobre a vida dele. Então, Deus chega, apresenta o negócio, né? Faz a parte dele, entra com o agir dele. Só que nós, empreendedores, temos que entender que boa parte do percurso depende de mim e de você. É verdade. Se Tiago não tivesse tomado essa iniciativa de cravar essa bandeira, ter esse planejamento, esse propósito de chegar onde está chegando, estava lá ainda, no crato. Olhe lá se não tivesse fechado. É verdade. Não é assim? Sim. E é algo extraordinário, porque as coisas, elas se encaixam. É verdade. A catraca, quando ela começa a girar, na verdade, para a gente começar a fazer com que ela gire, é uma dificuldade tremenda. Isso. Aquele início de operação, apanha ali, erra uma receita, perde não sei quanta farinha, botou uma açúcar. Sempre. É necessário. Isso. Mas hoje eu não tenho dúvida que o acerto dentro da sua empresa, da grife, ela é mais do que os erros. Porque aquela fase de erros já passou, que é necessário. Então eu já queria aqui aproveitar esse momento e dizer que você que empreende, está começando a empreender ou quer começar a empreender, se adapte ao processo. Ame o processo. Tá difícil? Continua. Ah, eu não vou conseguir. Consegue. Todo mundo que hoje está no topo, no auge, passou
por esse momento de abismo. Então, continue, persevere, porque para você chegar onde você quer chegar, só depende de você. Porque verdade. Deus está fazendo a sua parte. dele. É verdade. Ótimo. Muitos verem a grife de hoje. Como começou, você já falou, só que aí eu queria ressaltar aqui uma pergunta em cima dessa. Sim. Tiago, nessa caminhada de tudo que você já nos passou, qual foi a maior dificuldade da grife do bolo? Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade, Joanderson, foi eu mesmo que causei, na verdade. Vou te dizer aqui. Eu te disse, eu comecei no Crato, né? Abri 2, 3 lojas no Crato, né? E aí o que é que acontece? A loja de Juazeiro, o Juazeiro é quem definia praticamente a marca, né? É assim. E as lojas do Juazeiro, né, alguns anos atrás, pertenciam ao meu pai. Então eu estava ali de mãos atadas, né? O que eu Você com a fiz visão e ele... Isso, exatamente. O que eu fizesse lá não surtia o efeito que eu queria. Aí, né? Então eu me deparei com essa situação. Até que eu comecei a procurar um caminho paralelo. E aí o que foi que aconteceu? Na época, eu comprei a Amora Confeitaria. Não sei se você lembra. Lembro. Na Amora Confeitaria. Não sabia desse detalhe. Ah, não sabia? Não. A Amora Confeitaria, ela estava à venda, né? Tinha 2 anos antes de eu comprar, ela já estava à venda. Estava capengando. Estava com faturamento muito baixo. 30 mil meses no faturamento, acho que nem as contas estavam pagando. Mas eu sabia disso. Só que eu tinha uma visão para a empresa, porque eu já queria trabalhar com uma confeitaria mais fina. Olha o que é propósito, viu? Olha a questão de propósito. Eu comprei a empresa e reestruturei toda a empresa. Mudei identidade visual, logomarca, cores, equipe, cultura, tudo. Em 6 meses, João. Mas usando o mesmo nome? Usando o mesmo nome, né? Essa segunda fase. Não sei se você frequentou a Amora na última croissant. Aqueles croissants já foi a gente que trouxe. Toda aquela... Já foi coisa nova aquilo ali, entendeu? Então, o que é que acontece? A gente triplicou o faturamento da empresa, cara. A gente triplicou. A gente saiu de um faturamento 30, saiu para quase 100, né? O que foi que aconteceu? Foram mais ou menos 7 meses para eu conseguir isso. Quando chegamos lá, olha o propósito. Quando nós chegamos lá, eu disse, é a hora de tirar o retorno. Né? É hora do retorno. O que foi que aconteceu? Pandemia. Meu amigo, a gente tinha triplicado o faturamento. E de repente, da noite pro dia, volta para zero. A gente faturando aquilo já... E volta para zero. Simplesmente porque... 7 meses de trabalho. Porque a Amora não é como a grife do bolo. A Amora Confeitaria era como... Ela é um café, confeitaria. Então as pessoas iam consumir lá. Não é como na grife. A prática de estar lá. Isso. Na grife não. O pessoal passa, pega e vai embora. A gente nem fechou na grife do bolo porque categorizada como padaria e a gente conseguiu manter as lojas abertas. Mas lá fechou. Só que fechou e não sei se você passou por isso, mas eu tinha uma equipe de 12 pessoas. Né? Então, faturamento agora, 0. Só que a folha, do mesmo jeito, imposto, do mesmo jeito, ou o presidente ligou dizendo, não vamos pagar mais imposto não, viu? Aconteceu isso contigo? Não. Pelo contrário. E foi isso que aconteceu. Cara, foi uma coisa assim. E aí o que é que acontece? Naquele momento, Joanderson, eu já entendi. Ali não era o meu propósito. Ali eu entendi, cara. Porque a gente fez tudo, cara... Perfeito. Deus ali agiu com a gente ali, mas eu entendi que não era o meu propósito. Resumindo a história, eu consegui fechar a empresa ainda, dignamente que eu digo, sem dever nada ao Estado, pagando as pessoas, com um produto que nós lançamos na pandemia, que foram as cestas de café da manhã. A gente lançou um modelo de cesta de café da manhã extremamente original, hoje também já está comum. Antes vendia-se aquelas cestas de café da manhã de palha, né? De palha, ou então uma tábua assim, né? A gente lançou era uma caixa meio que redonda assim, sabe? Eu cheguei a acompanhar. Chegou a acompanhar? Top, de verdade. Pronto. Cara, não sabia que era vocês por trás disso. Pois era. Cara, aquilo ali foi o que, tipo assim, era tipo Deus dizendo, olha, vou te dar isso aqui,
só para tu se organizar E recomeçar. e recomeçar. E aí, Jonas, aquela cesta lá, não sei se chegou a comprar mais, eu acho que R$300, 290, R$300 uma cesta. Teve um dia, cara, que a gente vendeu 120 cestas, num dia. Extraordinário. Num dia, cara. Naquele dia ali, eu paguei todos os impostos, estava atrasado e paguei tudo, cara, nesse dia aí. E disse, vou fechar as portas. Aí, por que eu vou fechar as portas? Eu tinha a grife, eu estava distante da grife por causa da questão da Amora. E eu estava vendo para frente. Eu digo, meu amigo, isso aqui, a pandemia tá já acabando, mas vai esticar. Uhum. O mercado tá... Então eu decidi. Bati o pé e disse, vamos fechar. O que foi que aconteceu? Voltei Pra grife. para a grife, que era o meu propósito. E tudo isso na pandemia. Tudo isso na pandemia. E aí, quando eu volto para a grife, eu compro todas as lojas do meu pai do Juazeiro. E aí me tornei o proprietário da marca geral, né, das lojas do Juazeiro e Crato. E aí, eu pude fazer esse trabalho que você está vendo aí. Uma nova cara, Paginou, uma nova fachada, identidade. coisa muito linda. Top, de verdade. E foi isso. Parabéns. E agora eu queria entrar, a gente falou muito sobre a grife do bolo, que é a sua identidade, né? A gente olha para a grife e vê o Thiago. A verdade tem que ser dita. Legal. Porque a gente, como empreendedor, nós temos que interligar a nossa imagem aos nossos negócios, né? Hoje, verdade. as pessoas olham para o João assim, você chegou, viu lá a questão do outdoor. Ali não dá para perceber muito que eu tô de chapéu, boné e tal, tudo. Mas tipo, eu sou a imagem da minha empresa. Se você entrar nas páginas sociais da Mastergás, eu visto uma roupa de entregador, eu que faço os conteúdos. Ou seja, é legal, um personagem que eu criei ligado à minha pessoa, à minha marca. Que é para quando as pessoas, tipo assim, pensar em gás, lembrar, eita, João Anderson, a empresa de João Anderson. Do mesmo jeito é o trabalho que eu estou fazendo hoje na Mr. Jots. Você pensar em roupa, vai lembrar de mim primeiro, João Anderson, porque a minha imagem está interligada à minha loja e, consequentemente, você vai ao meu produto. Então, tipo, eu penso na bolo. É notório. Isso acontece comigo, por isso que eu digo sem medo de errar. Quando eu penso em ir na grife do bolo, eu lembro do Thiago. Porque a sua pessoa está interligada ao seu produto. Bacana. Né? Então, tipo, sem comentários, o trabalho que você vem fazendo, que Deus lhe abençoe cada vez mais. Eu não tenho dúvidas que nós sentaremos inúmeras vezes para falar sobre isso, network. Eu amo isso. Vou estar no seu evento sábado. Pode ter certeza disso. Bacana. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Show. Né? Mediante essa sua caminhada de empreendedor, falamos sobre a sua trajetória na grife do bolo, surgiu o projeto Empreenda com Propósito. Exatamente. É assim, né, o nome? Isso. Então, eu queria já indagar você com essa pergunta. Thiago, como surgiu esse projeto Empreenda com Propósito e por quê? Eita, vamos lá, né? Como e por quê? É. Cara, aconteceu uma coisa na minha vida que foi quando eu comecei a conhecer mais Jesus. Eita, eu gosto disso. Chega a me arrupei todinho. A verdade é essa. Você sabe, Jonas, que eu nunca... Cara, eu não frequentava igrejas. Nunca frequentei. Eu cresci assim, eu pensava, não, Deus está em todo lugar... Eu tô aqui, era muito... Me achava uma pessoa maravilhosa, ótima e boa e Vou fazer sabe? minha parte. Não faz minha parte. Não, pior é o povo aí que tá tomando droga. Essas coisas, esse papo. Não, a gente tende a justificar vários erros. Cara, comecei a conhecer Jesus de verdade, sabe? Comecei a andar em ambientes, né? Propícios a isso. Igreja. Que edifica. Que edifica. Amizades. Exatamente. Adotei novos hábitos, comecei a ler a Bíblia, né? Que às vezes o povo diz, esse povo diz, eu não escuto Deus falar comigo. Por que é que Deus fala comigo? Não fala comigo. Você já abriu a Bíblia, né? Então, comecei a ler. E eu já gosto de ler e pronto. Cara, e eu comecei, aquilo ali foi me mudando, cara. Eu creio. E na igreja, eu comecei a receber palavras, né, proféticas, né? Que é a grande vantagem de você estar em ambientes, né, adequados, né?
E aquelas palavras, e aí, cara, E ele edificando, e ele enchendo cada exatamente. vez mais. E eu, assim, eu já sou, por natureza, eu já tenho essa ousadia. Então, eu comecei a andar pela palavra, meu amigo. Não estava mais andando mais pelo que eu pensava, o que eu acreditava. Opa, eu vi isso, Deus falou isso comigo, é por aqui. Acabou. É assim que a Por gente vive. isso, que tipo assim, ó, hoje, enquanto eu treinava, Uhum. eu acordo 1 hora mais cedo. Tipo, eu vou de 6 horas pra academia. Eu me acordo 5. Porque essa primeira hora é do Senhor. É minhas primícias. Então, eu me acordo, começo a ler já num louvor, vou me conectando, aí faço meu devocional, medito na palavra do dia e tal, e vou pra academia. Quando eu vou, eu não satisfeito ainda, eu boto podcast. Eu não treino escutando música. Eu treino escutando podcast, pregações, e hoje foi justamente sobre a trajetória de José, que era um sonhador, e por ele ser sonhador, por ele crer nas palavras de Deus sobre a vida dele, ele foi rejeitado dentro da sua própria casa, dos seus irmãos e por aí vai. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente quando a gente se encontra verdadeiramente em Cristo Jesus, foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, quando a gente tem esse encontro verdadeiro, a gente começa a ver que quando Deus ele vem com suas ações sobre nós, a fé é crer nisso. Não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente crê. Por aquele que está acima de todas as coisas, já determinou, e a gente saber que vai acontecer, né? Então, aconteceu muito parecido comigo. Eu tinha um vazio enorme no meu coração. Nessa época, eu acho que foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Tinha outros negócios e tudo e tal. Só que um vazio tão grande que não preenchia. Eu tinha e ao mesmo tempo não tinha. E Deus permitiu eu quebrar. Foi um momento assim extraordinário. Eu agradeço hoje a Deus por isso. Quebrei, que apartei. E aí foi quando eu tive um encontro verdadeiro. E sem ter nada, sem ter recursos financeiros. Tava do jeito que Deus gosta, né? Quebrado, aquele vazio que tinha no meu coração, ele preencheu. Eu passei a viver feliz. E aí Deus foi me dando a segunda chance, o recomeço, e as coisas foram acontecendo. Então, Tiago, show. Continua falando aí sobre esse projeto aí, o propósito, que eu te interrompi, entrei. Não, fica à vontade, cara, aqui tá legal demais. Eu disse assim, do jeito que Deus gosta, não que Deus queira ver a gente quebrar, não é isso que ele gosta, é porque quando a gente tá numa situação assim, sensível, né? A gente começa a ouvir, se esforçar um pouco mais. E é interessante, hein, Joanderson, cita o início desse versículo aí que tu falou, tu trouxe aí de Provérbios, que Salomão, tu tá com ele aí? Não, esse aqui foi Romanos que eu falei, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Opa, olha só. Para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Não é para todo mundo. Certeza. Né? É para quem o ama. Então, se você pegar essa parte aí, porque as pessoas querem ler a Bíblia e entender o que querem. Mas olha só, para aqueles que o amam. Porque tem gente que diz, eu amo Jesus. Ama Deus, ama. Mas está adulterando, ou seja, acabando o projeto de Deus, que é a família, levando o princípio, está fazendo inúmeras coisas cujas atitudes dizem o quê? Será se Deus vendo, Deus vai dizer, ele me ama? Não vai. A verdade é essa. Não é questão de... Então, é muito interessante, e é aí onde eu digo a diferença, onde você começa a mergulhar na palavra, né? Porque a palavra, ela fala muito nas entrelinhas, né? Então, por isso que eu pedi para tu ler aí, para aqueles que o amam. Que o amam. Todas as coisas cooperam bem para aqueles que amam ao Senhor. Que amam ao Senhor. Amar é outra coisa, né? Amar é outra coisa. Não é, eu amo e simplesmente... O cara disse que ama, mas não vai em ambientes onde Deus está. Não ora, não ora. Não lê a palavra. Então, como é esse amor, não é assim? Certeza. Então, mas enfim, eu perdi aí. Não, aí como surgiu o projeto? Aí você na igreja recebendo palavras proféticas. Recebi palavras proféticas, fui numa conferência, a conferência do Tiago Brunet. Show. Cara, fui naquela conferência. Cara, não perco mais uma. Fui duas já. Foi no Rio, só foi aonde? Eu fui em São Paulo, as duas foi em São Paulo. A próxima agora é no Rio, o menino tá nascendo aí, Tom Magno, eu não sei se vai dar pra ir, mas eu tô querendo ir ainda mesmo, né? Cara, é muito bom, cara. Muito bom, porque o ambiente, cara, as palavras. E lá na última conferência, eu recebi essa palavra.
que eu tinha que voltar e conversar com os empreendedores do Cariri sobre empreendedorismo e a palavra, sabe? Então, eu assumi meio que essa missão, essa responsabilidade também. Acredito que você também tem um propósito muito parecido. Eu tô me identificando bastante, porque aconteceu muito parecido. Muito parecido. Tava na igreja em um momento e tudo, e veio uma palavra sobre mim, que na área que eu fui mais atingido, eu iria ser usado para poder edificar pessoas na caminhada de empreender. Porque, ó, tudo isso que você está falando, você tem que ter autoridade para falar. É verdade. Você tem que ter autoridade, você tem que ter passado, você tem que entender. Porque você jamais vai transmitir algo para uma pessoa, para você ter credibilidade, se você não vivenciou aquilo. Tipo, eu chego para Tiago, eu tô querendo começar um negócio. Cara, o que é que tu acha? O que é que tu tem a me dizer? Se tu não tem um negócio, se tu nunca começou um negócio, você tá entendendo? Então você tem que ter... eu chego para um rapaz para falar sobre o meu casamento e pedir uma opinião se o cara não é casado. Meu irmão, não vá. Você tá entendendo? Então tudo é questão dos propósitos interligados às pessoas. Então eu tô me identificando bastante porque foi desse jeito também que surgiu Empreendedores de Fé. Legal. Eu estava ali em um momento e tal, e Deus... E quando a gente sabe que é a voz, naquela nossa intimidade, que vem de dentro, né, de dentro para fora, eu só dei amém. Eu não tinha recurso, assim, os recursos, tudo sou eu. Hoje eu já tenho pessoas que me ajudam por fora. Só que, tipo... E a principal finalidade do podcast Empreendedores de Fé é isso, é crescer junto. É o nosso slogan. Vamos crescer juntos. Muitas das pessoas esperam o cenário perfeito. Que nunca tem, né? Eu vou abrir uma grife do bolo, mas eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho tudo. Não. Você vai apenas pela fé, pelos recursos iniciais que nós temos que ter, e os demais Deus ele vai colocando. Eu costumo dizer assim, meu irmão, deu o primeiro passo, que Deus coloca o chão. Dê o primeiro passo que Deus coloca o chão. Então, eu estou me identificando muito com esse seu projeto, legal, porque bacana. Começou dessa mesma forma. E aí você veio com essa palavra. Aí eu voltei, eu disse, olha, é isso aqui que nós vamos fazer, é isso aqui que... E, cara, na primeira edição já, foi uma coisa que deu certo e foi muito bom, cara. Foi muito bom porque, sabe, quando tudo vai fazendo sentido, né? A questão da autoridade, a questão da... Até aqueles 10 anos como professor de história agregaram aqui, sabe? Parece que as coisas se juntam e diz, olha, era isso, né? Para chegar aqui, né? Para chegar aqui. Então, foi isso que aconteceu. E é interessante, Jonas, porque você é um cara inteligente, você vai saber isso. O mundo tá diferente. Muito. Né? A gente vê muito, né? Vamos dizer assim, o mal está em todos os lugares, você vê muitas coisas ruins. Mas, especialmente no Brasil, não sei se você tem essa impressão, mas Deus tem levantado muita gente também. Muitas pessoas improváveis. Tem hora que eu olho assim, esse cara, essa menina... Tem um mistério no Brasil. Não tá? Tem. Então, tá acontecendo uma coisa diferente no nosso país. Né? Um avivamento. Um avivamento relacionado a Deus. O pessoal diz que o Billy Graham, acho que foi Billy Graham. Né? Ele já tinha profetizado que haveria um grande avivamento no mundo e passando o dedo no mapa, o dedo dele, sem ele ver, o dedo dele parou no Brasil. Então ele disse que esse grande avivamento seria no Brasil. E olhando para as notícias, olhando as coisas estão se desenhando. O que está acontecendo? Estão se desenhando para isso. Porque não tem o mínimo sentido. Assim, se não for nesse viés, não for nesse entendimento. Certeza. Porque graças a Deus, olha só, né? Deus te levantando aí, não só o teu negócio, mas teu propósito, né? Empreendedores aí de fé. Enfim, é isso, cara. Essa é a minha leitura, né? Dentro dos meus limites, né? Sou só um servo de Deus. Mas eu sinto isso. Eu sinto isso. Pois, Tiagão, cara, eu confesso para você que foi um dos episódios que mais marcou aqui o podcast Empreendedores de Fé. A gente já teve grandes pessoas aqui, cada um com a sua história, cada um com sua trajetória de vida. Inclusive teve um que a gente se emocionou bastante, com o Tiagão também, o nome dele. Tiago. Que é o sócio proprietário da Madeireira Beira Rio, que é uma madeireira altamente conhecida aqui. Cara, o cara veio do Pará,
totalmente desenganado. Eu posso falar aqui porque ele falou no podcast Empreendedor de Fé, envolvido com droga e tudo. Deus resgatou um improvável. Improvável. Entendeu? Deus resgatou. Hoje é um cara servo de Deus. Uma das madeireiras mais conhecidas aqui da região. E é isso que Deus faz na nossa vida. Por isso que, tipo, a gente começou falando da sua trajetória. Eu deixei o projeto Empreender com Propósito para a gente tratar no segundo momento. Não porque seja menos importante. Eu já deixei justamente por isso. Porque é algo que é o mais importante na nossa vida. É o nosso alicerce. É o nosso relacionamento com Jesus. Né? Independente de crença e tudo. Cada um se identifica com o seu chamado. Eu tenho uma visão, você tem a sua. Graças a Deus a gente anda com esse mesmo entendimento. Né? Que a palavra, viver conforme o que a palavra nos determina. Né? Mas, tipo... Quando a gente entende isso, Tiago, esse pilar, eu costumo sempre dizer assim, a nossa vida ela tem um triângulo altamente importante. São 3 pontos, espiritual, emocional e o físico. Se a gente conseguir manter esses 3 pilares alinhados, e nessa ordem, espiritual que é a base, o emocional e o físico. Porque de que adianta? O nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Se a gente não cuida bem dele. Você tá entendendo? Ó, tipo, eu falei pra você que na primeira hora do meu dia, eu tenho o meu momento ali com o Senhor e vou pra academia. Meu dia, ele é diferente. Eu começo equilibrando o meu espírito, aqueço o meu corpo e saio pra luta. Já fiz muitas vezes a minha rotina sem esses 2 pilares. E o dia não é o mesmo. Não. Não é. Às vezes você acorda tarde, tudo não tá bem, tal, acorda, veste uma roupa e vai trabalhar. Não faz ali seu momento com o Senhor, não aquece seu corpo, não faz seu treino. Meu irmão, não é igual. Por quê? A mente já está perturbada e por aí vai. Então, hoje eu reconheço. Todas as minhas empresas têm lá, Provérbios 16. Consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Você chegar na Mastergás, tem lá na entrada. Na Mastergás do Crato, tem lá na entrada. Na Mr. Joss, tem lá na entrada. Porque nada é nosso. É verdade. Tudo é dele, ele apenas confiou nas nossas mãos. Né? É verdade. Então, Tiago, eu de antemão já queria lhe agradecer, né? Como eu falei, foi um dos episódios mais edificantes aqui, sua trajetória eu não sabia, né? Sabia um pouco, como eu falei, ser meu professor. Fico muito feliz com esse seu entendimento hoje, na sua parte espiritual. Cara, que Deus lhe honre cada vez mais. Eu não tenho dúvida que é só o início de um novo tempo da Grife, que está para chegar. Amém. Esse seu projeto do Empreender com Propósito, Deus ele é fiel para cumprir. Então eu creio que é só um começo. Eu hoje posso lhe falar que nós vamos se bater muito por aí. Podcast Empreendedor de Fé, que não é só o podcast, é o Empreendedores de Fé. O podcast é mais uma ferramenta para a gente levar esse conteúdo para as pessoas. E eu não tenho dúvida que o Empreender com Propósito, o Empreendedores de Fé vai se bater muito por aí em um bom sentido. É se unir, né? Porque é a mesma visão. É legal. Então, Tiago, a gente, quando a conversa é boa, as horas voam. Já passou isso tudo também. As horas voam. Então, conseguimos debater aqui os pontos que a gente colocou. E eu sempre costumo finalizar passando um momento para você, para as pessoas que nos assistem ou que vai nos assistir. Na caminhada de empreendedor, Tiago, já falamos aqui de altos e baixos, dificuldades e por aí vai. O que é que você, Tiago Magno, em uma forma muito pessoal, tem para dizer para quem hoje assiste o Empreendedores de Fé? Uma reflexão, um conselho. Olha só, eu acho, antes que hoje o empreendedor, ele tem que... Eu vejo muitos empreendedores falando, quero construir um legado, né? Quero, enfim, mas eu vejo poucos, né? Poucos preocupados com o dono de tudo, né? Em agradar a Deus, né? Porque Deus te deu um negócio. E é o primeiro mandamento, né? Deus te deu pessoas ali para te ajudar. Então, ele vai cobrar. O que você fez com a história lá dos 3 talentos, né?
Então, eu acho que o empreendedor ele tem que andar com essa visão, sabe? De que aqui realmente é só uma passagem, né? E muito rápida. Olha só, tem 20 anos que a gente se encontrou. Eu como professor, você como aluno. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, cara. É verdade. Né? Isso quer dizer que os próximos 20 anos será muito similar nesse sentimento de velocidade. É né? verdade. Então estamos aqui de passagem e eu digo para os empreendedores que trabalhem com esse foco, tá? Porque é esse foco que nos dá energia, que nos dá força e entender o papel, sabe? Posicionar-se como líderes da sociedade. Porque os empreendedores hoje, eles são os novos líderes da sociedade. E a sociedade, Jonas, ela está precisando, ela está gritando por novos líderes. Que é totalmente diferente. Ser líder exatamente. é totalmente diferente de ser patrão, empreendedor. Empreendedor não. Patrão. Ser patrão é uma coisa. Isso. Ser líder é outra. Exatamente. A sociedade está gritando. Você viu, eu não sei nem quantos minutos eu tenho para esse final. Pode ficar à vontade. A sociedade ela grita por novos líderes. Sabe uma pesquisa aí sobre a nova geração? Diz que ninguém quer mais liderar. Isso é quase que... preocupante. É quase que a destruição do extrato social. A verdade é essa. Porque a sociedade, ela precisa de líderes, né? Justos, né? Que direcionem. Né? Então, o empreendedor, ele precisa hoje assumir esse papel, além de tudo. Sabe? Assumir esse papel. E eu acredito que quando a gente cuida dessas coisas mais importantes, né? Essas coisas que nos ligam e nos conectam a Deus, acho que Deus cuida também do que é nosso. Certeza. E aí, coisas na nossa empresa acontecem que você diz... Deve acontecer o que você falou, mas tem coisa que acontece na minha empresa que eu digo, rapaz, foi Deus. Porque eu nem causei. Eu vivo isso todos os dias. Então, cara, é isso. A mensagem então, que fica é que o empreendedor, ele assuma a sua nova posição na sociedade. De liderar e de dirigir pessoas. Show. Isso. Tiagão. Sábado vai estar lá? Estaremos lá. Fala um pouco desse livro pra gente encerrar. Eu vi que você trouxe DNA Empreendedor. Tem sua digital aí, tem, né, assim? Tem sim. Olha só, isso aí eu trouxe presente aqui pra você, cara. Eita, glória. Pronto, mais uma daquelas coisas. Na primeira edição do Empreenda com Propósito, uma editora me liga e diz, olha, nós estamos com um projeto de um livro, né, para empreendedores. E gostamos da sua ideia. O negócio é do tamanho do dono. E eu quero saber se você não quer escrever um capítulo sobre isso no nosso livro. Cara, o que eu pensei a primeira vez? Que trote é esse, mano? A editora, cara, de Alphaville, São Paulo. Não sei como, né? Mas os caras acham, enfim. Então, resumindo, acelerando a história, aceitei. Então, é um projeto da editora Chave Mestra, né? Teve um lançamento nacional agora em Alphaville. Você esteve lá em São Paulo, a gente começou a se falar e tal, você estava até por lá. Noite de autógrafos e tudo. Então, um dos capítulos desse livro, né? Tem a assinatura aí do Show. Tiago. Eu vou começar por ele. Pronto. E eu estou lhe presenteando aí esse livro. Viu? Muito obrigado, viu, Tiago? Sem dúvida, vai estar lá entre as minhas leituras. Pois é isso daí, cara. Pois que Deus lhe abençoe, viu? Queria agradecer também a sua digníssima esposa que esteve aqui lhe acompanhando. Tá sempre comigo. Ao nosso amigo que está por trás das câmeras, que também, sem ele, nada disso estava acontecendo. Um dos melhores do Cariri aí. E é como eu falei, Deus ele nos impulsiona a tudo que tem que ser. Hoje aconteceu um imprevisto, né? Sim, foi. Hoje aconteceu um imprevisto, não vou entrar nesse detalhe. Só que na mesma hora, eu disse, é Deus agindo. Deus está agindo aqui de tal forma. Então, o que era que estava acontecendo? Deus impulsionando a gente a subir mais um degrau. É verdade. A procurar algo melhor, algo mais organizado. E nós hoje estamos aqui. Porque eu não sei se vocês perceberam, estúdio novo, né? Então, o podcast Empreendedores de Fé retornou e com uma cara nova, porque grandes coisas o Senhor tem reservado para mim e para você. Então, Tiago, tamo junto. Valeu, que Deus abençoe. E eu não tenho dúvida que iremos nos encontrar aí por essa caminhada de empreendedor, de servos do Senhor, por muitas e muitas oportunidades. Tamo junto. Muito obrigado. Nada.